Olá, meu nome é Lúcio Clark Carvalho, eu sou aluno da disciplina de Gerência de Manutenção da professora Marjorie, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Eu vou apresentar um trabalho sobre o artigo 4, a aplicação dos modelos AV, DFMA e FEMEA de projeto em um chuveiro elétrico de baixo custo, realizado por pesquisadores da UTFPR, o Paulo Roberto, a Carla Cristina e o Carlos Renato. O meu objetivo nessa apresentação é não apenas mostrar como o custo do produto foi reduzido, mas principalmente analisar como essas mudanças impactam a confiabilidade do equipamento. Isso foi um tema abordado durante a disciplina de gerência de manutenção. Então vamos lá. Primeiro vou fazer a introdução sobre o desafio da competitividade, né? Num cenário industrial atualmente, não podemos ter ineficiências, então as margens são curtas e o consumidor exige bastante de produtos mais baratos e que não tenham falhas, né? Então, o objeto de estudo foi um chuveiro de 5.400 watts, com três temperaturas e um preço médio de R$ 21, voltado para classe média e baixa, né? E o grande desafio de engenharia aqui foi como otimizar e baratear algo que já tem um baixo custo, né? Um limite de baixo custo, garantindo que não exija manutenções corretivas precoces ou coloque o usuário em risco, né? Então, o que foi o resultado esperado foi que uma redução de 30% no custo total do produto e maior confiabilidade para o usuário final. Então, a meta foi cortar 30% do custo desse chuveiro, certo? Então, ele foi dividido, esse desenvolvimento em três métodos, né? Três pilares. Primeiro teve a análise de valor, né? AV, que foi desenvolvida em 1947 por Lawrence Mills, né? E baseada na definição SAFE, né? Então, que é basicamente ela questiona a função de cada peça para buscar a alternativa mais barata que cumpra exatamente o mesmo papel. Daí depois o segundo pilar foi o DFMA, né? Design for Manufacturing and Assembly, que basicamente é o projeto focado em facilitar a manufatura e a montagem, reduzindo o número de componentes, né? O número de componentes, né? Peças e custo da produção também. E aí então teve o FEMEA, que é o Failure Mode and Effect Analysis, que surgiu em 1963 na NASA, na missão Apollo. Depois, posteriormente, foi adotado pela Ford. Então, ele basicamente sabemos que qualquer alteração do projeto pode embutir falhas latentes, né? E o FEMEA atua basicamente como um freio de segurança, garantindo que a redução de custos não diminua a confiabilidade do equipamento. Então, ele basicamente identifica modos de falha potenciais, seus efeitos causa, calculando um RPN, né, para priorizar as ações corretivas. Certo. Então, aqui eu vou falar um pouco sobre a metodologia, né? Então, foi feita uma desmontagem, análise dos componentes. Como eu falei, foi um chuveiro elétrico de três temperaturas, preço médio de R$ 21, 5.400 watts. O marco e o modelo foram omitidos, né, para manter por confidencialidade, né? O processo, o produto foi desmontado inteiramente para identificar e classificar cada componente de suas funções e custos associados. Assim, teve uma estimativa de custos, né? Como a gente não teve dados da empresa, né? Os custos mais ou menos foram estimados em material, mão de obra e custo de fabricação. O custo da montagem, que foi simulado por três pessoas, e um tempo médio de cada etapa e valor médio da hora do operador, né? É, então, para realizar, né, aqui eu tenho um gráfico falando sobre a composição de custos do produto original, né?
Para realizar essa, essa desmontagem e toda essa análise, né, foi feito um diagnóstico preciso. Então, possivelmente eu vou falar, mas foi feito um teardown, né, um benchmark, né, e descobriu que a maior parte do chuveiro era de plástico polipropileno, né, 57%, 24% de PVC, 3% de cobre, 4% de elastômero e 2% de aço. Foi isso que foi analisado. E então, a partir dessas porcentagens, foi estimado um custo para essa produção na fábrica, né? Então, certo? Então, aqui a gente vai já começar aplicando a análise de valor, né? O AV. Então, depois de ter feito a desmontagem, uma análise de material, porcentagem de material do produto e baseado no custo, né? Então, foi aplicada a análise de valor e cruzou-se a função com o custo, né? Fez também um benchmarking, né, com a concorrência, né, um teardown. E a primeira constatação foi de superdimensionamento, né, estrutural. As paredes de plástico eram mais grossas do que necessário para as tensões operacionais. Então foi retirado 10% da espessura e economizou o material sem comprometer a integridade básica. Outra mudança drástica foi substituir o sistema de rosca, né, da tampa, por um encaixe de pressão, os snap fits, né, e foi também transformado o chuveirinho em um acessório opcional, né, então sendo adquirido separadamente. Mas, como foi só realizada essas estimativas teóricas, né? Então, só com a visão da análise de valor, estimou-se uma queda de R$ 11,67 para R$ 8,10. Então, foi certo? Então, depois de aplicar a análise de valor, a gente foi para a aplicação do DFMA. Então, aqui, basicamente, é transformar as ideias fabricáveis, né? Então, foi feita a substituição da rosca pelo encaixe Snap Fit, reduzindo o tempo de montagem, né, da tampa de 12 segundos para 3 segundos. Pensando de uma forma modular e de manutenção, o reservatório de água foi removido para a parte inferior, facilitando o acesso para a troca da resistência elétrica. Um ganho enorme para a manutenção feita pelo próprio usuário, né? Além disso, também aplicou-se o conceito de peças multifuncionais. O próprio corpo do chuveiro passou a ser o suporte da resistência elétrica. Algumas peças foram eliminadas, a montagem ficou mais limpa e barata, né? Então foi realizada essas quatro alterações no chuveiro. E seguindo, então, foi aplicado o FEMEA, né, do projeto, análise de riscos, né? Aqui chegou no ponto crítico, né? Nós, como nós foi afinado, né, o plástico e trocado a rosca por uma rosca Snap Fit, né? Aqui tem que então ser pensado na confiabilidade. E o FIME foi aplicado calculando o RPN, né, número de prioridade de risco, através da severidade, ocorrência e detecção. Notou um detalhe de alto nível, enquanto a norma automotiva QS 9000, né, pede ações corretivas para o RPM acima de 125. Este estudo, né, por lidar com água e 5.400 watts, diretamente, né, no usuário, né, sobre a cabeça do usuário, foi mais rígido e cravou um limite de 60. E o FEMEA acusou um problema grave. A nova tampa de encaixe rápido gerou um RPN de 150. Severidade máxima seria 10, né? Se a tampa sacasse, exporia a fiação energizada diretamente no usuário, né?
Então, qual foi a ação corretiva? Abandonar a ideia? Não, foi então feita uma engenharia que resolveu, é, foi decidido, né, aumentar a espessura estrutural apenas dos dentes do encaixe. E no processo instalou um dinamômetro na linha de produção para medir a força da extração de 100% das peças. O RPN despencou, né, para 40, sendo aprovado, né, dentro da norma, e a confiabilidade foi garantida e o risco de falha em campo foi mitigado. Então, é, a gente foi feito um gráfico aqui com os resultados de impacto nos custos, né? Produção original com a proposta depois do análise de valor do DFMA e do FEMEA, né? Então, os resultados comprovam a eficácia da integridade. O custo saiu de R$ 11,00 para 67, R$ 11,67 para R$ 8,10, uma economia direta de R$ 3,57 por unidade, o que no volume de produção em massa representa uma vantagem competitiva muito grande para a fábrica, mantendo o produto seguro com seus modos de falha controlados. Então aqui a gente vê que a matéria-prima baixou, a mão de obra também foi baixada um pouco, né? Não teve um grande expressiva, né? Uma baixa expressiva. A montagem e a categoria do custo continuou igual, um custo total de produção foi mais um, um um nível mais baixo, né? E o custo de comercialização também foi diminuído. E o nível do limite RPN, né? Adotado 60, manteve o critério rigoroso da norma, né? Então a meta foi batida, né? Então aqui, chegando no fim do artigo, né? Aqui eu vou falar um pouco sobre as conclusões e sugestões de melhoria, né? Falar sobre a análise de valor, que a gente fez a identificação de oportunidades, né? Então, permitiu a gente visualizar uma redução de custo, né? Analisar uma eliminação de um componente, né? Melhorar no processo, tendo melhorias no processo, né? E juntamente com o apoio do benchmark, né? Teve o DFMA, né? Que trouxe para a gente uma simplificação, né? Foi alterada uma parte, né? Do material, né? Alterou a tampa superior para um snap fit, né? Trazendo mais funcionalidade para o usuário, simplificando a fabricação e a montagem. E o FEMEA, né, trouxe confiabilidade, onde foi feito todos esses testes lá a partir da norma, né? E resultou uma alteração, né? Foi visto que teve um, um erro ali, né? Algo que não estava dentro da norma, né? Então já foi alterado, né? É, o produto para atender a norma, né? Então foi alterado, teve alteração no encaixe, né? Na fixação da resistência, um ajuste de temperatura e um isolamento de fiação, tornando o produto muito mais seguro, né? Então, para concluir, né, este artigo ensinou que a otimização de custos e a confiabilidade de um equipamento não são adversas, né? Não são inimigas, desde que utilize ferramentas certas para esses fatores terem conversarem entre si, né? E aí, para cumprir os critérios da avaliação, né, eu trouxe aqui algumas sugestões de melhorias, né? Primeiro, aplicar os três métodos de forma integrada, né? Desde a fase conceitual, não apenas em revisão, né? É, incluir, né, uma análise de ciclo de vida, né? Para, assim, avaliar o impacto ambiental das mudanças desse material, principalmente do plástico, né? E também altamente recomendável, né, estender o FEMEA, né, para um processo de fabricação, né, um FEMEA de processo, né, mapeando assim os riscos, né, de falha das máquinas injetoras e nas etapas de montagem humana, né. E por fim, né, a validação dessas novas geometrias e do suporte da resistência elétrica deveria passar por ensaios acelerados de vidas, né, os testes de estresse, né. Simulando anos de manutenção e ciclos de vida térmicos
antes de escalar a produção, né? Então seriam essas as sugestões que eu daria, essa é a conclusão do artigo. Muito obrigado, e é isso. Obrigado.